Boa noite, irmãos. A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, essa amada igreja. Amém, queridos? Para quem não me conhece, talvez sejam poucos aqui, né? Eu sou Hamilton, sou pastor na Segunda Igreja Batista de Maringá, sou pastor auxiliar, pastor ordenado desde julho, né? Tivemos a quarta igreja representada lá na minha ordenação. E uma alegria para mim estar aqui com os irmãos mais uma vez, né? Externar aqui para os irmãos a minha gratidão, né? O convite do pastor Luiz, ele foi lá em casa esses dias e me convidou para estar aqui nesse período em que ele está de férias, e para mim é uma honra, um prazer estar aqui com os irmãos, e aceito esse convite com muita responsabilidade, muito temor, e me colocando diante do Senhor como instrumento para que Ele faça a vontade dEle. Mas se você me conhece pouco, ou enfim, não me conhece, né? Eu estou aqui com minha esposa, a Alba, que está lá atrás, e nossas três crias, Linda Laura, Lorena Bela e Joaquim Bonitão. Não, Bonitão não, né? É Benício e Joaquim, na verdade, mas caberia, né? Para pegar a sequência ali. Acaba que o Benício ficou meio perdido, a gente chama de Joaquim mesmo, então é o pequeno Joaquim. Chamar Benício pode até nem lembrar que tem um Benício em casa. Queridos, esse mês agora de janeiro, né, no dia 16, 17, eu completei 10 anos em Maringá. Olha que data legal, né? Então, em 2016, nós estávamos chegando em Maringá. Eu vim fazer a escola de estudos bíblicos, né, e tem toda uma história com a Jocum. E depois de 10 anos na Jocum, praticamente, nossa família se desligou da base, né? Nós não estamos morando mais na base, a gente está morando aqui, na verdade nós somos vizinhos, tá, irmãos? Aqui, ó, está aqui conosco também meu sogro, Altino, minha sogra, Cícera, são lá das Alagoas, vieram nos visitar, né? Não é perto não, irmãos. E a gente mora tão perto de vocês aqui, igreja, que eles estavam fazendo caminhada e passaram aqui em frente, para você ter uma ideia. A gente mora aqui na José Demore, bem em frente ali à Congregação Cristã no Brasil. E já estamos ali há 4 meses, na verdade, né? E Deus nos deu essa bênção de poder morar aqui perto dos irmãos, né? Então fizemos 10 anos aqui em Maringá, né? Depois de 10 anos a gente se desligou aqui de Jocum, Maringá, e estamos trabalhando ali direto com a igreja. Queridos, nós temos sido muito abençoados aqui nessa cidade, né? Uma bênção para nós poder cumprir o chamado de Deus como família, né? Mas, irmãos, depois de 10 anos numa cidade como essa, que cresce, né, que se desenvolve, fica mais fácil da gente perceber como alguns lugares vão se transformando ao longo do tempo, né? Acho que você já teve a oportunidade de passar em um lugar aqui em Maringá e dizer assim, nossa, sei lá, 5 anos atrás não tinha nada aqui nesse terreno, daqui a pouco tem um prédio enorme ali e as paisagens da cidade vão sendo transformadas por conta das construções e tudo mais. Irmãos, a gente poderia dizer que Maringá é praticamente um canteiro de obras. Eu fiz um levantamento, uma pesquisa, e desde o início de 2024 até o final do ano passado, 2025, os dados públicos aqui da cidade diziam que havia cerca de 130 obras em andamento. 130, né, incluindo obras privadas, obras públicas. Pasmem com esse número, cerca de 10.500 apartamentos estão em construção nesse momento. Você consegue imaginar isso? Então é uma cidade que está crescendo muito. Mas, irmãos, quando eu passo por uma construção, eu olho para a beleza desses prédios, né? Eu comentava outro dia ali perto da catedral, tem uns prédios maravilhosos, bem iluminados. Mas eu fico pensando nos fundamentos daquele prédio. Porque por mais bonito que eles sejam, naquele projeto final, a gente sabe que muita coisa foi investida naquilo que nós não estamos vendo. Aquilo que nós não estamos vendo é o que sustenta a beleza que encanta os nossos olhos, né? Então, assim, um cálculo errado na fundação pode colocar toda a beleza a se perder. Um simples cálculo errado. Então, o alicerce, a gente poderia dizer que ele é até mais importante que a própria beleza da obra final. Você pode até encobrir alguns defeitos com essa beleza externa, mas a fundação, né, o que está ali sustentando é o que vai fazer a diferença.
E a gente sabe que o teste maior é o teste do tempo, né? Inclusive, acho que há uns 2 anos, um prédio muito conhecido ali, bem perto da catedral também, né? Onde funcionava um sebo muito conhecido, teve que ser esvaziado por conta de questões estruturais. Então, assim, o tempo se torna um teste daquilo que está sendo construído, né? Mas, irmãos, por que esse papo sobre construção? Porque isso tem tudo a ver com a nossa vida. Isso tem tudo a ver com o nosso interior. Porque nós somos muito mais do que simplesmente essa carcaça que você está vendo. Nós somos muito mais que isso, né? Muito pelo contrário, nós somos pessoas que têm convicções que são muito mais profundas do que o nosso rosto, do que o nosso corpo. A gente pode aparentar uma coisa, mas no fundo nós sabemos quem somos. Não na profundidade que Deus nos conhece, mas às vezes você recebe um elogio, né? Pastor Andreucci fala muito isso nas suas palestras. A pessoa chega e elogia você, aí você diz assim: rapaz, você fala para você mesmo, né? Se você me conhecesse, você não diria isso, né? Ou como Spurgeon falava, né? Mas alguém está falando mal de você? Se preocupe não, você é bem pior do que estão falando. Você sabe que você é bem pior do que você está falando. Então, querido, não dá para a gente enganar. As nossas convicções vão aparecer em algum momento. Mas o interessante disso tudo é que aquilo que a gente acredita vai construir o nosso futuro, porque aquilo que a gente acredita vai nos levar a tomar decisões. Aquilo que a gente acredita nos leva a tomar decisões. Se você, por exemplo, e sua família for submetida hoje a um teste de carga espiritual, digamos assim, será que a estrutura que você tem construído suportaria o peso da eternidade? Pensa na sua estrutura de família, na sua estrutura pessoal. Passando por um teste, aquilo que você tem construído, fundamentado, suportaria o que você tem vivido? Ou existe uma diferença entre aquilo que aparece e aquilo que sustenta? Eu quero ver com você uma história bíblica que vai nos guiar para pensar sobre isso hoje, que é a história do rei Ezequias. Porque o rei Ezequias é um rei que sabia cuidar da fachada. Ele sabia cuidar muito bem da fachada, tanto que você vai estudar a história dos reis de Judá e vai ver que Ezequias foi um conhecido como bom rei. Um rei que trouxe reformas para o templo, um rei que trouxe um avivamento para Israel. Mas a gente vai perceber alguns detalhes na vida de Ezequias nessa leitura e a gente vai conversar um pouco sobre isso. Eu quero convidar você a abrir sua Bíblia no texto de 2 Reis, o segundo livro dos Reis, no capítulo 20. Segundo livro dos Reis, no capítulo 20. Nós vamos ler um trecho, dar uma pausa, depois a gente lê outro trecho, para a gente entender bem a construção dessa história. Rei Ezequias, 2 Reis, capítulo 20, nós vamos ler agora do versículo 1 ao versículo 7. Eu vou ler na Nova Almeida Atualizada, a NAA. Diz assim o texto: Por esse tempo, Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. O profeta Isaías, filho de Amós, foi visitá-lo e lhe disse: Assim diz o Senhor, ponha em ordem a sua casa, porque você morrerá. Você não vai escapar. Então Ezequias virou o rosto para a parede e orou ao Senhor, dizendo: Ó Senhor, lembra-te de que andei diante de ti com fidelidade, com coração íntegro, e fiz o que era reto aos teus olhos. E Ezequias chorou amargamente. Então, antes que Isaías tivesse saído do pátio central, a palavra do Senhor veio a ele dizendo: Volte e diga a Ezequias, príncipe do meu povo, assim diz o Senhor, o Deus de Davi, seu pai: ouvi a sua oração e vi as suas lágrimas. Eis que eu vou curá-lo, e ao 3º dia você subirá à casa do Senhor. Acrescentarei 15 anos à sua vida, e livrarei das mãos do rei da Assíria, tanto você quanto esta cidade. Defenderei esta cidade por amor de mim e por amor a Davi, meu servo. Isaías disse mais: peguem uma pasta de figos. Eles a pegaram e a puseram sobre a úlcera.
e Ezequias recuperou a saúde. Vamos orar? Senhor, aqui estamos diante da Tua palavra e nós nos submetemos a ela. Nós não temos, Senhor, em nós mesmos o recurso necessário para trazer essa verdade para o nosso coração. Por isso nós rogamos ao Senhor, pedimos, Senhor, intensamente, como cantamos aqui hoje, para que o Teu Espírito nos guie pela Tua palavra, por aquilo que o Senhor quer falar aos nossos corações. Que o nosso coração seja uma terra fértil, Senhor, porque nós queremos Te ouvir, nós queremos, Senhor, Te obedecer. Em nome de Jesus pedimos. Amém. Queridos, como eu já falei, o rei Ezequias é conhecido pela sua fidelidade. É um rei chamado de rei reformador, porque ele trouxe uma reforma para o templo, para a religião no Reino Sul, em Judá, e um avivamento para o seu templo, para o seu momento ali. E aí, nós acabamos de ler, o decreto de Deus, né? Aquilo que Deus mandou Isaías falar para ele a respeito da sua morte. E Deus diz algo interessante aqui: ponha sua casa em ordem. E essa é uma expressão interessante, visto que o rei Ezequias, se nós fizermos uma conta breve, olhando quando o filho dele assumiu o trono, a gente percebe que nessa época o rei Ezequias ainda não tinha filho. Então ele não tinha um sucessor. E essa é a palavra de Deus para ele: Ezequias, ponha sua casa em ordem. Você vai morrer, você precisa deixar um sucessor muito bem preparado, porque disso dependem as próximas gerações. E, claro, a gente pode entender casa no sentido de negócios, mas também, principalmente, no sentido de família. Né? Então Deus está falando para Ezequias: Ezequias, cuide para que a sucessão do trono seja bem feita, cuide para que seu filho governe de acordo com a vontade do Senhor. E aí vem então a cura, dá esses mais 15 anos para que ele possa colocar a casa em ordem. Veja, Deus ainda deu 15 anos para que ele fizesse isso, para que ele pensasse no futuro, pensasse na sua família, naquilo que viria logo depois. Agora eu quero convidar você a olhar, no capítulo 20 ainda, a gente vai ler no versículo 12. Agora nós nos aproximamos do finalzinho da vida do rei Ezequias. Né? Ele já recebeu esses 15 anos, esse bônus da parte do Senhor. E agora nós vamos ler o que acontece no final da vida de Ezequias. Versículo 12. Nesse tempo, Merodach-Baladã, filho de Baladã, rei da Babilônia, enviou cartas e um presente a Ezequias, porque soube que ele havia estado doente. Ezequias recebeu bem os mensageiros e lhes mostrou toda a casa do seu tesouro, a prata, o ouro, as especiarias, os óleos finos, o seu arsenal e tudo que havia nos seus tesouros. Não houve nada em seu palácio, nem em todo o seu domínio, que Ezequias não lhes mostrasse. Então o profeta Isaías foi falar com o rei Ezequias e lhe disse, mais uma vez, Isaías chega para Ezequias, né? E diz assim, ó: que foi que aqueles homens disseram e de onde vieram? Ezequias respondeu: vieram de uma terra distante, da Babilônia. Isaías perguntou: o que eles viram no seu palácio? Ezequias respondeu: viram tudo o que há em meu palácio. Não houve nada nos meus tesouros que eu não lhes mostrasse. Então Isaías disse a Ezequias: ouça a palavra do Senhor. Eis que virão dias em que tudo o que houver no seu palácio, isto é, tudo que os seus pais ajuntaram até o dia de hoje, será levado para a Babilônia, não ficará coisa alguma, diz o Senhor. Alguns dos seus próprios filhos, gerados por você, serão levados para que sejam eunucos no palácio do rei da Babilônia. Então Ezequias disse a Isaías: boa é a palavra do Senhor que você falou. Pois ele pensava assim: enquanto eu viver, haverá paz e segurança. Irmãos, isso aqui é trágico. Um rei que tinha uma história belíssima de fidelidade ao Senhor. Ele termina a sua vida fazendo uma aliança com os babilônios. O texto não fala isso diretamente, mas o histórico, o contexto histórico nos diz que abrir as portas para uma nação como a Babilônia, mostrar os tesouros, mostrar as armas, era uma forma de fazer uma aliança. Ezequias estava fazendo uma aliança com uma nação pagã. Já havia ordem de Deus para que isso não acontecesse, porque isso era uma forma de confiar nos homens. Mas Ezequias está finalizando a sua vida de maneira trágica.
E ele chega a dizer mais, ele diz assim, irmãos, quando o profeta decreta, fala o que vai acontecer, ele diz o quê? Boa é a palavra do Senhor, porque ele dizia assim, vai ter destruição? Isso é ruim, mas não vai ser nos meus dias. Olha a postura de Ezequias, irmãos. Ele não está preocupado com o futuro, entende? Ele não está preocupado com as próximas gerações, ele está preocupado com o seu tempo, e ele diz, boa é a palavra do Senhor. Irmão, sabe onde isso levou Ezequias? Olha no capítulo 21, versículos 1 e 2. Diz assim o texto, Manassés tinha 12 anos de idade quando começou a reinar e reinou 55 anos em Jerusalém. A mãe dele se chamava Efzibá. Fez o que era mal aos olhos do Senhor, segundo as coisas abomináveis das nações que o Senhor havia expulsado de diante dos filhos de Israel. Esse Manassés é o filho de Ezequias, aquele sobre o qual Deus disse para Ezequias, cuide da sua casa, prepare a próxima geração. E a gente está vendo um Manassés que faz o que é mal aos olhos do Senhor. Vê no versículo 19, irmãos. Amon tinha 22 anos de idade quando começou a reinar e reinou 2 anos em Jerusalém. A mãe dele se chamava Mesulemet e era filha de Azur de Jotbá. Amon fez o que era mal aos olhos do Senhor, como Manassés seu pai havia feito. O neto de Ezequias agora, ele repete o mesmo que Manassés. Há alguém que fez o que era mal aos olhos do Senhor. Para você ter uma ideia, a gente vai ter esse relato mais à frente, e também no livro das Crônicas. Manassés foi um dos piores reis de Judá. Irmãos, Manassés levou imagens do sol, da lua e das estrelas para dentro do templo para serem adorados. É um relato que depois o profeta Ezequiel vai falar como se encontrava a estrutura de adoração dentro do templo de Judá. Esses 2 homens, filho e neto de Ezequias, trouxeram desgraça para Judá. E a gente lembra do que Deus falou para Ezequias: ponha em ordem a sua casa. Sabe qual é o destino dessa nação, irmãos? Abra sua Bíblia rapidinho em Jeremias, capítulo 15. Onde tudo isso levou? Jeremias 15, a partir do versículo 1. Onde essa vida de fazer o que era mal aos olhos do Senhor levou a família de Ezequias. Diz assim o texto: então o Senhor me disse, mesmo que Moisés e Samuel se pusessem diante de mim, meu coração não se inclinaria para este povo. Mande-os embora, que saiam da minha presença. Se lhe perguntarem, para onde iremos? Responda, assim diz o Senhor, quem é para a morte, vai para a morte, quem é para a espada, vai para a espada, quem é para a fome, vai para a fome, quem é para o cativeiro, vai para o cativeiro. Por quê? Porque os punirei com 4 tipos de castigo, diz o Senhor, com espada para matar, com cães para os arrastar, e com as aves dos céus e os animais selvagens para os devorar e destruir. Farei deles um objeto de espanto para todos os reinos da terra, por causa de tudo o que Manassés, filho de Ezequias, rei de Judá, fez em Jerusalém. Você pegou a linha cronológica? Nós temos Deus falando para esse rei, ponha sua casa em ordem. Ele não obedece ao Senhor. Ele tem um filho rebelde, ele tem um neto rebelde, e a nação agora está sendo destruída. E o profeta Jeremias faz questão de citar Manassés. Se você olhar a sequência da história, Manassés não era o rei da época em que Jerusalém foi destruída, mas ficou marcado na história o filho de Ezequias como um dos piores reis de Judá. Queridos, eu olho para essa história, e dos muitos aqui, eu detecto 3 erros cruciais de Ezequias, desse rei que ouviu a palavra do Senhor, mas não obedeceu. Primeiro, Ezequias se expôs ao mal, sem levar em conta a consequência disso em sua família. Ele fez uma aliança com a Babilônia, expondo a si mesmo, o seu reino e a sua família à desgraça. Segundo erro, ele mostrou confiança em fazer uma aliança com os homens, quando deveria ter confiado somente no Senhor. Terceiro erro, ele não se comprometeu a construir o futuro de sua família no seu relacionamento com Deus. 3 erros cruciais. Ao invés de colocar a casa em ordem, Ezequias trouxe um grande problema para a sua casa.
Mas, queridos, olhar para Ezequias nos faz lembrar, olhar para esses erros, né, nos faz lembrar que Jesus também falou sobre construir casa. Né? Tem um texto muito conhecido, lá em Mateus capítulo 7, quando Jesus fala sobre construir uma casa sobre a rocha e construir uma casa sobre a areia. Ele fala dos dois fundamentos. É sobre isso que a gente está falando hoje, né? Sobre os fundamentos. O que é que está na base? Qual material que tem sido usado? Como tem sido investido o tempo? Então eu quero falar a partir desse texto de Jesus, olhando para o erro de Ezequias e o que as palavras de Jesus em Mateus capítulo 7 podem nos orientar para que a gente construa a nossa família no alicerce do Evangelho. Como podemos fazer diferente do que Ezequias fez? Construir nossa vida, nossa casa, nossa família sobre a prática das palavras de Jesus. Porque Jesus diz que a rocha é essa prática. Jesus é a própria palavra. E quando Jesus fala sobre isso, querido, Jesus não está dando bons conselhos simplesmente. Ele está nos mostrando, revelando para nós a verdade da vida. Como podemos construir a nossa família, a nossa casa, a partir do Evangelho. Vamos recorrer então ao Evangelho. Vamos olhar para esse primeiro erro de Ezequias. Ezequias então expôs sua família ao mal, sem levar em conta as consequências disso. Queridos, é importante a gente entender o seguinte: era muito comum acontecer esse tipo de visita, né? Ezequias recebeu uma visita do pessoal da Babilônia, isso era muito comum, ele tinha passado por um período difícil de doença, então era comum receber essas visitas. Mas ele, apesar de não ter como evitar aquela visita, ele poderia não ter mostrado o seu palácio, não precisava ter exposto a sua vida e tudo o que ele tinha na sua casa. Com essa atitude, ele deixou a sua casa vulnerável. Foi isso que ele fez, exposta. Porque se uma nação sabe o quanto você tem para sair numa guerra, aquela nação já tem vantagem sobre você. Foi isso que ele estava fazendo. Mas, queridos, você percebe que estar exposto ao mal é algo que todos nós passamos. Concordam comigo? Lembra que Jesus orou pelos seus dizendo assim, ó, eu não peço que o Senhor os tire do mundo. Não foi assim que Jesus disse? Foi exatamente isso. Jesus não falou assim, ó, eu vou blindar vocês. Vocês não vão ser em nenhum momento expostos ao mal. Não, pelo contrário. Nós somos bombardeados todos os dias pelo padrão desse mundo, pelas mentiras desse mundo. Irmãos, há um investimento absurdo para que a nossa mente seja moldada de acordo com essa época, irmãos. As pessoas que não aderem à cultura são como uma pedra no sapato. É isso que os cristãos são ou deveriam ser, porque a gente não está aqui para aderir à cultura desse mundo, apesar de sermos todos os dias bombardeados. Qual é a proposta do Evangelho para mim e para você, irmãos? É nos moldar, é nos influenciar, é moldar a nossa mente segundo a verdade de Deus, não permitindo que a gente pense igual ao mundo. É só você olhar os 3 capítulos, né? Eu diria que os principais do livro de Mateus, capítulos 5, 6 e 7, onde Jesus faz uma abordagem fantástica do que é o reino dos céus, né? Não sei se os irmãos já ouviram falar isso, mas o Sermão do Monte é conhecido amplamente fora dos círculos cristãos, inclusive. Você tem uma ideia, Mahatma Gandhi, o líder hindu, chegou a dizer que se nós perdêssemos todos os escritos do mundo, mas ficasse Mateus 5, 6 e 7, nós teríamos tudo que a gente precisa. Um cara que não era cristão está falando isso. Então você olha para esses 3 capítulos e você vê o Evangelho sendo exposto diante de nós e escamas caem dos nossos olhos. Porque ali Jesus nos dá uma lista de coisas que aquelas pessoas estavam vivendo e eles achavam que aquilo era verdade, mas era só aparência. Eles continuavam expostos ao mal, era assim que os fariseus viviam, expostos ao mal no seu conluio com Roma, nas suas negociatas religiosas e políticas, e eles nem percebiam isso. É tanto que Jesus tem que explicar, matar não é só quando você vai lá e tira a vida de alguém. Quando você odeia o seu irmão, você matou o seu irmão. Adulterar não é só ir para a cama com a pessoa que não é o seu cônjuge.
Mas é você cobiçar. Amar, queridos, aqueles que nos amam, é a coisa mais natural que existe. Eu quero ver a gente amar os inimigos, é isso que Jesus está falando. Percebe? O Evangelho, ele não nos propõe mudanças tão somente aparentes. Irmãos, não é só sobre comportamento, entende? É isso que tem que ficar claro para nós. Não é sobre comportamento. O comportamento é o que vai acontecer de natural a partir daquilo que já aconteceu dentro de nós. Então, quanto mais formos expostos ao Evangelho, mais o nosso comportamento vai ser transformado. Sabe qual é um dos grandes problemas da igreja brasileira? É que a gente está tão vidrado em comportamento e a pessoa chega na igreja e a gente quer mudar o comportamento dela a todo custo, enquanto não mudou aqui dentro. E aí a gente tem um bando de gente religiosa que foi transformada só na capa e não por dentro. Não está sendo exposta ao Evangelho a ponto de transformar o que há dentro. Queridos, a linguagem que usamos, as decisões que tomamos, a fé que demonstramos, os passatempos que nós amamos, o tom de voz que nós usamos, tudo isso influencia diretamente a nossa casa, a nossa vivência, a construção do nosso futuro. As decisões que tomamos no dia a dia vai afetando a nossa família. O quanto a gente permite do estresse desestabilizar a nossa casa. Quando damos vazão à pornografia, por exemplo, a gente não está só ferindo o nosso cônjuge, a gente está ferindo a nossa casa, os nossos filhos. A gente está ferindo a santidade do Senhor. Não há dúvida, queridos, de que é nisso que o Evangelho quer tocar. No que há de mais profundo. O Evangelho quer renovar a nossa mente. É isso que Paulo fala em Romanos 12. O Evangelho tem o poder de mudar a maneira como a gente olha o mundo. E ele vai nos dizendo que esse comportamento não é bom, porque esse comportamento fere a santidade de Deus. E ele vai trazendo a gente para o padrão de Deus. Você quer viver o padrão de Deus? Você quer o padrão de Deus na sua vida, querido? Então seja exposto ao Evangelho. Seja exposto ao Evangelho. É isso que Jesus está dizendo. Seja exposto ao Evangelho. Queridos, de maneira assim rasa, né, na engenharia se fala que o custo dos alicerces vai variar ali entre 5% a 20%, dependendo do solo, né, de tudo que está sendo construído. E embora seja essencial, é a parte que menos aparece. É a parte que menos aparece. E eu olho para a vida de Ezequias, a maneira como ele se expôs ao mal, tentando fazer uma aliança com aquelas nações, com a Babilônia, e eu fico pensando que ele se preocupou com a beleza, ele se preocupou com o que era externo, ele não investiu no que era mais profundo. E a minha pergunta para nós é essa: será que nós estamos nos preocupando o suficiente com as crenças mais profundas da nossa família, aquelas que não são vistas a olho nu, que ficam lá no profundo da nossa alma? O meu convite para você, para mim, é que a gente faça uma avaliação das nossas crenças. Talvez você veio aqui hoje, você não tenha ainda um compromisso com o Evangelho. Pense como é que a sua vida tem sido conduzida, o que é que dirige suas decisões, quais são as ambições da sua família, onde vocês querem chegar. Veja, não é que vocês não estão sendo influenciados, a pergunta é por quem ou pelo que você está sendo influenciado. Nós que já temos um compromisso com o Evangelho, como o Evangelho tem mudado a nossa vida? Ou será que ele mudou só a nossa agenda aos domingos, né? Que agora a gente tem uma agenda, tem que vir para o culto. Queridos, sejamos intencionais em expor a verdade de Deus na nossa casa. O que assistimos, o que ouvimos, vai alimentando o nosso interior, vai alimentando a nossa casa. Lembra que Jesus disse, né, que os olhos são a luz do corpo. É um canal que alimenta a alma. Paulo escreve aos Filipenses dizendo: tudo que for verdadeiro, que for digno de respeito, justo, puro, amável, de boa fama, se tem virtude, que isso ocupe o vosso pensamento. Seja intencional em permitir que o Evangelho formate a mente e o coração, tanto você como da sua família. Do contrário, deixa eu dizer uma coisa para você: a cultura atual vai exercer essa influência sobre você e sobre sua família, tá? Não tem campo neutro, queridos. Não tem campo neutro. Ou o Evangelho faz isso, ou a mídia vai fazer isso. Não tem jeito. Não tem
meio termo nisso. Eu estava lendo um comentarista falando sobre Mateus capítulo 7, quando Jesus fala das duas fundações, das duas construções ali. E tem um comentarista que fala uma coisa interessante. Ele diz que visualmente, se você chegasse para ver essas duas casas, elas estariam praticamente sobre a areia. Por quê? Porque a rocha, o terreno era arenoso. Então, construir sobre a rocha significa cavar mais profundo. Entende a diferença aqui? A grande questão é que um construtor cavou raso e ficou na areia. O outro construtor cavou tão profundo que chegou na rocha. Essa é a diferença. Queridos, então quando eu falo de nos expor ao Evangelho, eu estou dizendo, vamos cavar mais fundo para alicerçar a nossa vida e a nossa casa no Senhor. Ser intencional. Vamos cavar um pouquinho mais. Vamos além do nosso relacionamento com Deus, do nosso tempo de meditação na palavra, do nosso tempo de devoção pessoal, do nosso tempo de devoção em família. Vamos cavar um pouco mais. O segundo erro de Ezequias é que ele mostrou confiança em uma aliança com os homens, ao invés de confiar somente em Deus. Irmãos, quando Ezequias abriu as suas portas para os babilônios, ele estava dizendo que estava pronto para uma aliança. Mas eu vou só trazer aqui 4 textos, meio que uma cronologia bíblica, que você pode consultar depois, e você vai ver claramente que Israel não poderia fazer isso em nenhum momento. Porque fazer uma aliança com outra nação era o mesmo que dizer, nós não confiamos no Senhor. O Senhor não tem como nos defender, por isso eu vou me aliar à Síria, ao Egito, o que quer que seja. Então você pode ler Êxodo 23, 32 e 33, pode ler Juízes 2, 1 a 3, Isaías 30, do 1 ao 3, Salmo 20, versículo 7. São textos e muitos outros que vão falar exatamente sobre não fazer aliança com outras nações. Então, a partir do momento em que Ezequias coloca sua confiança no poder militar de outra nação, ele está dizendo que não confiava em Deus. E isso tem um nome, é um pecado muito conhecido que se chama idolatria. Quando você tira a sua confiança do Senhor e coloca essa confiança em uma pessoa, em um projeto, em um método, em que quer que seja. O Senhor é o único que pode nos garantir a vitória. Não é assim que dizem os salmistas? Não é assim que diz todo o Antigo Testamento? Não foi isso que Jesus veio dizer? Eu lembro da definição do Timothy Keller no Catecismo Nova Cidade, quando se fala o que é idolatria, ele diz que idolatria é confiar nas coisas criadas e não no Criador para nossa esperança e felicidade, relevância e segurança. Irmãos, que definição fantástica, né? Por exemplo, pensa nesses aspectos. Onde está a sua esperança? Onde está a sua felicidade? Onde está a sua relevância e a sua segurança? Se essas coisas não estiverem no Senhor, mas em qualquer outra coisa, você está cometendo o pecado da idolatria. A nossa confiança precisa estar no Senhor. Então Ezequias estava plantando uma raiz de idolatria ao confiar na Babilônia, e essa semente germinou, o seu filho Manassés regou, Amon continuou e o último rei, o rei Zedequias, colheu o fruto da idolatria, que foi a destruição de Judá. Pergunta inevitável: onde está a nossa confiança? Essa é a pergunta inevitável. Nossa vida e nossa família dependem dessa resposta, irmãos, porque onde nós depositamos a nossa confiança, os nossos filhos também vão aprender a depositar. Você lembra quando Jesus fala sobre, lá no Sermão do Monte ainda, né? Capítulo 6. Não se preocupe dizendo o que comeremos, o que beberemos ou vestiremos, porque os gentios é que correm atrás dessas coisas. Mas o Pai Celestial de vocês sabe que precisam delas. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas a vocês. Queridos, os nossos filhos estão vendo se Deus é realmente o nosso Deus ou se o dinheiro é o nosso Deus. Irmãos, eles estão vendo. Eles são péssimos para nos ouvir, mas são muito rápidos para ver o que a gente está fazendo. Onde está a nossa confiança?
Queridos, é totalmente justo que você trabalhe para ter o suficiente para sustentar sua família, para ter aquela promoção na empresa, para você se aposentar bem, mas a nossa confiança total precisa estar no Senhor, que nos sustenta e sabe o que é melhor para nós. Paulo escreve a Timóteo, e ele diz uma coisa interessante lá no capítulo 4, na primeira carta, ele diz assim: nós trabalhamos e nos esforçamos, sabe por quê? Porque a nossa confiança está no Deus vivo. Irmãos, eu estava meditando nesse texto e eu fiquei maravilhado com essa declaração de Paulo. Nós trabalhamos e nos esforçamos por quê? Porque queremos vencer na vida com as nossas forças? Não, porque nós dependemos do Deus vivo. Irmãos, que declaração maravilhosa. A nossa confiança está no Senhor. Nossa confiança precisa estar no Senhor. Aquilo que nós priorizamos, aquilo que ocupa o nosso tempo, aquilo a quem nós somos leais, é isso que nos governa. Isso me lembra um caso. Eu estava lendo um livro Família Guiada pela Fé, e o autor, inclusive faleceu há pouco tempo, né? Ele dizia uma coisa interessante. Ele contava uma história. Olha que coisa interessante, irmãos. Ele fala que chegou até ele um pai desesperado, porque o filho tinha ido para a faculdade, e quando chegou no primeiro ano da faculdade, o filho já não tinha nem como avançar nos estudos, porque caiu no alcoolismo lá na cidade onde ele estava. E o pai voltou, trouxe o filho de volta e foi para a igreja, e até questionava o pastor, né? Como se o pastor tivesse a responsabilidade de alguma forma por aquilo que o filho estava vivendo. E o autor disse que começou a conversar com aquele pai e perguntar como foi que ele criou o filho. E ele dizia que na infância, e os irmãos sabem que nos Estados Unidos é muito comum o investimento nos esportes, né? Os pais investem muito nisso. E ele dizia o seguinte, que na infância o filho treinava muito. Inclusive, toda vez que tinha culto e treino, eles priorizavam o treino. E o pastor chega para ele e diz assim: o que aconteceu é que seu filho percebeu que toda vez que ele tem que tomar uma decisão, igreja ou mundo, Deus, ele sempre escolhe o oposto a Deus. A constância daquele pai em não priorizar, vamos dizer, o reino de Deus, levou a família para um lugar trágico. Onde estava a confiança daquele pai? Queridos, onde está a nossa confiança? Veja, se o nosso alvo para a nossa família é a segurança financeira, o status, a relevância social, queridos, se é isso que você está perseguindo, você está fadado ao fracasso. Sabe por quê? Porque essas coisas passam. Essas coisas não sustentam a nossa vida com Deus. Essas coisas não sustentam a família. Nós precisamos de alvos duradouros. Quando eu falei para os irmãos no nosso encontro de casais, em 2024 ainda, eu acho que eu comentei um pouco sobre isso, né? Casais que colocam como alvo segurança financeira, né? A preservação do corpo. Querido, segurança financeira não existe, num país como o nosso principalmente. Preservação do corpo, a gente já percebeu que não dá, né? A gente não tem como viver para sempre, vai chegar uma hora que nosso corpo vai definhar. A questão é, se o nosso alvo é isso, o que é que vai acontecer depois que não tiver mais essas coisas? A nossa confiança precisa estar no Senhor. Queridos, precisamos cuidar para que a gente não faça como Ezequias e o povo de Israel, que sempre tem um ídolo, sempre tem um Deus disfarçado de qualquer outra coisa. Né? Com certeza veio na sua mente aí a frase de Calvino, né? O coração humano, essa fábrica de ídolos. Queridos, com o passar dos dias, nós somos tentados a colocar o nosso coração em um ídolo. Não adianta dizer que não. O que é um ídolo? É aquilo que não é Deus, mas passa a nos dar uma espécie de esperança. Isso é um ídolo. O que é um ídolo? É aquilo que não é Deus, mas passa a nos dar algum tipo de esperança. Queridos, nossos filhos precisam aprender conosco o que realmente vale a pena viver e se entregar por aquilo que é eterno. Nossa esperança não é o dinheiro, nossa esperança não é a profissão que teremos,
nossa esperança, ou seja, aquilo que garante o nosso futuro, não é vir para o culto, não é orar bastante, não é ler a Bíblia diariamente. Nós fazemos isso porque já temos uma esperança segura, que é o nosso Salvador, Jesus Cristo, aquele que nós adoramos aqui já nessa noite. Queridos, eu não estou falando com a história do livro que ir para a igreja resolve o problema. Não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que alguém que vai para a igreja, alguém que ora, alguém que lê a Bíblia, é alguém que já colocou a sua esperança em Cristo Jesus. Lembra que não é sobre comportamento. O comportamento vem daquilo que já está dentro de nós. Queridos, o comentarista bíblico Daly, ele diz assim, presta atenção nessa frase. Os pais devem se preocupar mais com a lealdade de seus filhos a Cristo do que com qualquer outra coisa. Mais mesmo do que com saúde, com vigor e brilho intelectuais, com a prosperidade material, com a posição social ou com que eles estejam livres de grandes tristezas e de grandes infortúnios. Às vezes a gente está tão vidrado, pensando no futuro dos nossos filhos, e a gente esquece que só o Senhor tem o controle do futuro e pode dar aos nossos filhos aquilo que a gente não tem como dar de maneira nenhuma, porque a nossa confiança precisa estar no Senhor. O terceiro erro de Ezequias, queridos, é que ele não se comprometeu a construir o futuro da sua família na sua relação com Deus. Ele ouve a palavra do Senhor, ele ouve a palavra de Isaías e diz o quê? Boa é a palavra do Senhor. Estranho essa expressão de Ezequias. O profeta está falando de destruição e ele está dizendo boa é a palavra do Senhor. Essa fala de Ezequias, ela se mostra totalmente fora do padrão de Deus. Primeiro porque a religião judaica, queridos, era intergeracional. Ou seja, uma geração tinha a obrigação de ensinar à geração seguinte os caminhos do Senhor. Olha lá Deuteronômio 6, olha o Salmo 86, olha o que Paulo vai dizer lá da fé de Timóteo, que foi herdada da sua mãe. E segundo, esse rei de Judá era responsável por manter o seu povo ligado a Deus. Ezequias se preocupou em ser um bom rei, mas seu filho e seu neto entraram para a história como péssimos reis. Ele não colocou sua casa em ordem e isso trouxe prejuízo. Ele se preocupou com seu tempo, com seu reinado, com a sua geração. E não há nenhum mal nisso, querido. Na verdade, isso é ótimo, porque cada geração tem que cumprir o seu papel. A questão é que o futuro é construído no presente. Eu tenho falado isso nas nossas reuniões pastorais. Queridos, talvez você diga assim, eu conheço a Deus. Eu não preciso ir para a igreja todo domingo. Queridos, amém. Glória a Deus. Deus é bom. E é verdade. Mas e o seu filho? Essa é a grande pergunta. Às vezes nós estamos aqui, não porque nós estamos emocionados. Muitas vezes a gente nem quer vir para o culto. Mas nós entendemos que é geracional. Entende, irmãos? É o exemplo. São os nossos filhos entenderem que esse é um lugar importante para a adoração comunitária. Esse é um lugar importante para, em comunidade, nós aprendermos mais do Senhor e experimentarmos antecipadamente o que viveremos para sempre. Mas isso é geracional. Eu lembro que eu li certa vez uma matéria da revista Ultimato e ela trabalhava exatamente essa questão, que a religião cristã, ela é também uma religião de sucessão de gerações, até que cheguemos aos nossos dias. Veja como terminou a situação. Jeremias nos dizendo, alguns anos depois, que foi por conta dos pecados de Ezequias, de Manassés, né, que não foi orientado por Ezequias. Queridos, isso me faz lembrar uma coisa importante para nós nessa noite, que nós pais somos responsáveis pela educação cristã dos nossos filhos. Os nossos filhos precisam ser pastoreados por nós como pais, e não é responsabilidade da igreja. Apresentar o evangelho para as crianças, queridos, é responsabilidade dos pais. E nós somos chamados para essa vida de devoção com os nossos filhos. No caminho, nós somos chamados a contar para os nossos filhos quem é o nosso Deus. Queridos, não tem lugar neutro nesse mundo. Se você não falar do Senhor,
alguém vai falar de um outro Deus para o seu filho. Eu lembro que eu conversava com um amigo há um tempo atrás, e ele já tomado pelo pensamento desse mundo, um homem que era temente a Deus, amava a palavra. Ele falou assim, que não tinha o direito de interferir nas decisões da filha dele, porque era a filha dele que tinha que decidir, inclusive questões de religião. Detalhe, a menina tinha 8 anos de idade. Aí, queridos, eu fico pensando uma coisa, todos nós concordamos aqui, nós que temos filhos, né, e você que vai ter, já se prepare, que o seu filho tem a grande capacidade de vestir uma blusa de frio no calor e uma blusa de calor no frio. Mas nós estamos diante de uma sociedade que nos diz que nós temos que dar essa liberdade para as nossas crianças. Queridos, você acredita mesmo que existe campo neutro? Você acredita mesmo que ninguém vai ensinar nada para os nossos filhos e eles vão ter essa liberdade? Por que será que estão dizendo que não podemos ensinar aos nossos filhos? Queridos, a Bíblia é clara em falar da nossa responsabilidade de apresentar Jesus para os nossos filhos. Você que é membro dessa igreja, presta atenção numa coisa. Você já pensou na dinâmica dessa intergeracionalidade? O que é que você precisa fazer? Será que é tempo de você investir mais na educação cristã da sua família? De repente começar aquele culto doméstico que você está protelando faz tempo? Eu conversava outro dia com um pastor aqui da região. Ele já criou seus filhos, né? Hoje tem 2 filhas já casadas, adultas. E a gente conversava sobre criação de filhos. E aí alguém perguntou para ele, o que você faria diferente? Quando você ouve uma pergunta dessa e você tem filhos pequenos, você precisa ficar atento a esse tipo de conversa, né? E ele disse assim, primeiro, eu conversaria mais com meus filhos. E segundo, eu faria culto doméstico. Porque na época que eles eram crianças, eu pensava assim, não, vai ser espontâneo, vai ser na influência, na base da influência. Eles vão ver como eu vivo o Evangelho e eles vão viver o Evangelho. Queridos, uma coisa não anula a outra, tá bom? Você não precisa escolher se vai ensinar seus filhos ou se vai só viver o Evangelho para influenciar eles. Essas duas coisas caminham juntas. E eu diria para você, o quanto antes, invista na educação cristã dos seus filhos. Ter conversas intencionais com seus filhos sobre o Evangelho. Conversar com seu cônjuge sobre a educação dos filhos. Lembra? Paulo diz assim, pais, não irritem os seus filhos, mas criem-os segundo a instrução e o conselho do Senhor. Tem várias formas de irritar os filhos. Quando nós não ensinamos o Evangelho a eles, é uma forma de irritá-los. Porque vai chegar uma hora que eles vão perceber que eles poderiam conhecer mais a Deus e não conheceram por conta da nossa negligência. Queridos, a salvação é uma obra de Deus, amém? Mas o evangelismo está em nossas mãos. Nós somos chamados a proclamar as verdades de Deus onde nós estamos o tempo todo. Então, queridos, se dedique em conhecer o conselho do Senhor, porque você é responsável por isso na sua casa. Não deixe de congregar, mostre ao seu filho a beleza da adoração comunitária. Nada que você possa construir nesse mundo tem valor eterno, mas as almas dos nossos filhos têm valor eterno. E nós temos uma posição privilegiada de poder influenciar os nossos filhos. Que legado você está deixando para os seus filhos, para os seus netos? É dinheiro? É fama? É status? Uma vida confortável? Muito bem. Isso é bom, mas tudo isso passa. Existem objetivos nobres, eternos, queridos. E nós somos responsáveis por isso. Porque é isso que importa numa construção. Lembra desses prédios maravilhosos de Maringá? Casas bonitas. Mas aquilo que está sustentando essas casas são muito mais importantes. Como você vai construir a sua casa, o seu futuro pessoal, o futuro da sua família? Lembre-se, nossa tendência é sermos expostos ao mal todos os dias. Mas Jesus nos disse que sermos expostos ao Evangelho muda tudo. Nossa tendência é criar ídolos onde nós colocamos a nossa confiança.
O Evangelho nos direciona a colocar nossa esperança no lugar certo. Nossa tendência é nos preocupar demais com aqui e agora, mas o Evangelho nos ensina a fazer um investimento no futuro. Mateus registra as palavras de Jesus, capítulo 13, versículo 44 e 45. O reino dos céus é como um tesouro escondido em um campo. Certo homem, tendo-o encontrado, escondeu de novo, e então, cheio de alegria, foi, vendeu tudo o que tinha e comprou aquele campo. O reino dos céus também é como um negociante que procura pérolas preciosas. Encontrando uma pérola de grande valor, foi, vendeu tudo o que tinha e a comprou. Que texto maravilhoso, irmãos. Nós começamos vendo como Ezequias confiou na prata, no ouro, na herança. Ele pensou no que ele poderia fazer, mas o convite é para que a gente invista naquilo que é mais profundo. Cristo e o Evangelho é o nosso tesouro precioso, que vale mais que tudo que nós temos. Queridos, é hora de nos desfazermos da autossuficiência, da imagem perfeita, da pressa e adquirir o campo onde está o Evangelho. Você deseja isso? Queridos, eu não trouxe a história de Ezequias para dizer que você deve ser igual ou diferente a Ezequias. Na verdade, se depender de nós vamos ser piores do que Ezequias. O verdadeiro herói dessa história, que está lá em 2 Reis, não é Ezequias, não é Isaías. O verdadeiro herói que já está lá é o próprio Cristo. Ele é o Rei verdadeiro. Ele é o nosso tesouro. Ele veio para que a gente tire os olhos de Ezequias e olhe para Ele como o nosso maior tesouro, como o único que pode trazer esperança para a nossa alma, para o nosso coração e para a nossa vida. Mesmo que você tente, você não vai ser melhor que Ezequias. Só Jesus faria diferente. E isso nos coloca numa posição de total dependência de Cristo. Eu não estou querendo que você seja melhor que Ezequias. Eu estou dizendo, dependa de Jesus. Coloque a sua esperança no Cristo. O nosso alvo é desejar tanto a Cristo, que nada mais desse mundo vai nos trazer contentamento, senão Ele. Queridos, eu quero que você saia daqui nessa noite com 3 compromissos. Se você puder anotar, você anota. Primeiro, eu quero que essa semana ainda, você leia ou releia, Mateus 5, 6 e 7. Leia várias vezes, quantas vezes você puder. Faça anotações sobre esse texto. Faça como disse o irmão André, lá do Portas Abertas. Leia o texto e deixe que o texto leia você. Leia o texto e deixe que o texto leia você. Então leia Mateus 5, 6 e 7. Segundo, faça uma avaliação. Existe algum ídolo em sua vida ou na vida da sua família? Veja, o que é ídolo? Vou relembrar. É qualquer coisa que toma o lugar de Jesus. Aquilo que promete dar esperança do futuro, quando na verdade não dá. Pode ser o dinheiro, pode ser o conforto. Avalie, existe algum ídolo ainda? Terceiro, seja intencional em conduzir sua família no conhecimento do Senhor. Tire do papel o culto doméstico. Comece na sua casa essa semana. Invista, seja intencional. Programe-se para você ter conversas intencionais com seus filhos. Maridos, preparem-se para pastorear o coração de suas esposas. Esposas, preparem-se para acolher seu marido com a sábia palavra do Senhor. Filhos, lutem na força que Deus provê para honrar os seus pais em tudo aquilo que o Senhor propôs para a sua vida. Amém, queridos? Vamos orar e pedir a força do Senhor para vivermos tudo isso? Feche os seus olhos e faça a sua oração agora diante do Senhor. O que foi que Deus falou ao seu coração nessa noite? Responda ao Senhor em oração. Jesus, obrigado
Obrigado porque se nós lêssemos a história de Ezequias, e diante dessa tragédia, Senhor, nós ficaríamos apavorados, porque a nossa tendência é fazer igual ou pior. Conhecemos o nosso coração suficiente, Senhor, para não confiarmos nele. E é por isso que nós nos prostramos diante do Senhor nessa noite, pedindo a tua ajuda, pedindo que o Evangelho nos influencie. Pedimos força, Senhor, para nos debruçarmos e nos colocarmos diante da tua palavra todos os dias, sermos expostos ao Evangelho, Senhor, porque sem dúvida seremos expostos ao mal desse mundo. Mas pedimos, Senhor, nos dê força, nos exponha ao Evangelho, que a tua palavra, Senhor, leia a nossa alma, leia a nossa vida, porque ela é viva, é eficaz, é assim que cremos, é assim que lemos na tua palavra. Nos ajuda, Senhor, nos ensina, nos dê força, Pai, para sermos intencionais nas nossas casas, para que possamos construir a nossa vida e a nossa família no alicerce do Evangelho, para a glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém.